Ei pessoal, boa noite. Primeiro, era pra esse vídeo ter saído na sexta passada, porém por questão de me esqueci que tinha que produzir um vídeo pra sexta e acabei enrolando e a procrastinação me atingiu bastante no sábado e no domingo, né? Acabou saindo na segunda. Pois bem, está passando aí, não tem um sketchbook tool do meu sketchbook A4 da Tilibra. Ele faz praticamente uns 7 ou 9 meses que está faltando literalmente só uma folha pra terminar ele. E eu tava enrolando pra terminar e ele tava aqui nos sketchbooks que eu ainda não terminei. Então eu resolvi, vou fazer um vídeo finalizando o sketchbook. Aí, né, a ideia era pra ser 2 desenhos em um vídeo, onde eu ia fazendo em uma página e um desenho numa página e outro desenho na outra página. Mas quando eu estava fazendo o primeiro, eu vi que ficou muito grande, então vai ser um finalizando o sketchbook, parte 1 e parte 2. Esse é a parte 1, onde eu resolvi que para finalizar o sketchbook eu ia desenhar os meus vocês. Né? Eles já estão desenhando aqui já estão desenhados no sketchbook, vocês com certeza não viram quando estava passando. Aí, né? Aí eu estou mostrando a folha que faltava. Que se desse por mim, eu acho que ia ficar mais um ano se eu não tivesse gravado esse sketchbook tour para o TikTok e depois eu tive a ideia de finalizar ele. Aí eu vou remover a folha, que, né, eu fiz isso de ir lá nas partes dos furos da folha, cortar no cantinho para poder ela ser removível. O que, né, é bom pra você não ter que desenhar sem ter que ficar movimentando o sketchbook. Aí, né, no desenho, e como eu disse antes, eu ia usar muito a mesa de luz no futuro. Nesse caso aí, né, eu usei e foi muito necessário para poder passar para a folha. Ah, né, sobre o desenho, eu fiquei em muita dúvida sobre o que desenhar. Aí eu tava verificando as fotos que eu estou colecionando no Pinterest, né? Você entra lá, você acumula umas 50 fotos e não desenha nenhuma. Aí eu vi uma pose de um bonequinho em proporção tibi segurando um coração. Aí eu resolvi, vou fazer os 4 segurando o coração. Aí eu pensei, vou fazer eles também tibi. Aí eu depois, não, vou desenhar eles no tamanho original deles mesmo. E como eu vou encaixar os corações neles, eu resolvo depois. Aí eu fui rascunhando as poses, coloquei primeiro o coração central, copiando realmente, não tem a pose da minha referência. Aí quando eu fui encaixando os outros 3, eu fui colocando um coração nas mãos dele. Né, no homem eu coloquei ele segurando entre 2 dedos. A puxa eu deixei ela meio agachadinha, não tem apoiando o queixo no ombro da SD e segurando mais firmemente um coração. E a Pan eu deixei ela no tem atrás, segurando o 4º coração, como se ela estivesse segurando uma placa. Aí, né, se estranharem de me parecer no tem que a Pan tá mais alta, é 2 coisas. Ela está mais atrás, porém ela está de sapato, e eu de sapato eu ganho mais alguns centímetros de altura. Aí, né, eu resolvi não passar com a mesa de luz, contornando cada um com uma cor, pra eu não me confundir na hora quando eu tava traçando. E, né, fica aí a dica, se você for usar a mesa de luz e pra você não acabar se confundindo na hora quando estiver traçando e for mais de um personagem ou mais de um elemento no desenho, você usa cores diferentes. Nessa parte da fita, na parte do tem que eu tive que ficar tirando a fita nos buracos da folha, olho medo de rasgar. Aí, né, agora bem que com a parte da pintura, vocês viram, né, que eu tinha feito ali um layout bonitinho, arrumando a mesa com tudo que eu ia precisar pra fazer a pintura em aquarela. Eu fiz aquilo de besta, porque no final eu não usei aquela organização. Eu tive que tirar tudo, posicionar o desenho de forma que a câmera pudesse captar todo
o processo de pintura enquanto eu ficava confortável na cadeira pintando. Porque, né, da forma como eu tinha botado o layout antes, além de ser muito, mas muito difícil editar material depois, né, para as minhas outras redes sociais, eu ficava toda torta na cadeira. E não tinha condição de eu ficar mais de 1 hora pintando direto na posição que eu tava, pra poder pintar no papel de forma que não aparecesse minha cabeça na gravação. Então eu posicionei, pintei de forma que pegasse o desenho, a parte que eu tava pintando inteira na gravação, e que eu pudesse no tempo me aproximar a cabeça inteira na hora que eu tava pintando, sem ela aparecer na câmera. Aí eu resolvi gravar por partes cada personagem individualmente, no processo de pintura em aquarela e na finalização com lápis de cor. Foi nesse processo aqui de pintura do Ômega que eu pensei que cor eu vou colocar nos corações. Aí pra isso eu precisava pensar primeiro no que eu ia colocar nos corações, né, que foi no processo ainda do rascunho. Eu decidi colocar os valores. Inicialmente não ia ter muita nível de prioridade entre os valores quando eu estava colocando eles nos corações. Aí eu pensei de forma diferente. Eu coloquei um valor, né, um valor moral referente a cada um dos meus vocês. A que representa mais cada um deles, ou o que mais cada um precisava. Né? SD foi gratidão, Bucha foi leal, o Ômega era integridade e a Pan era paciência. Aí depois, quando eu estava pintando, eu fui pesquisando, eu usei o Grox para isso, sobre que cor representava cada uma dessas palavras. Aí, integridade e leal apareceram azul, e gratidão e paciência apareceram predominantemente a cor verde. Claro, todos eles em comum tinham a cor branca também, mas aí, né, pra combinar mais no tempo do desenho, eu deixei realmente só azul e verde e mudei a tonalidade nos corações. Foi um processo assim interessante, que nas meninas eu coloquei elas basicamente com roupas que eu tenho, né? A Bucha e a Pam, elas estão vestidas com as roupas que eu normalmente visto de manhã, porque de manhã eu faço caminhada. Então elas basicamente estão vestindo as roupas que eu visto quando eu for sair pra caminhada. Por isso que eu destaquei que a Pam parece mais alta das meninas, por causa que ela tá de sapato. Mesmo ela estando mais atrás, né? Em perspectiva era pra ela estar menor, porém quando tá de sapato, ela parece estar um pouquinho mais alta do que a SD que está na frente. Né? A SD, ela tem literalmente toda essa skin aí, a blusa vermelha com essa saia listrada eu tenho, as leggings, a saia e as blusas eu também tenho. O único que não tem nada a ver em roupa comigo é, obviamente, o Ômega. Eu não tenho nada, eu não tenho um short mal, eu não tenho uma blusa listrada desse jeito. Mas aí eu tive que inventar uma roupa pra ele. De um jeito, né, que ficasse harmônico no desenho. Por isso, eu acabei pintando ele primeiro. Eu poderia ter pintado no tem do direita pra esquerda. Mesmo que isso fosse contraproducente, não tem, por causa que eu sou destra. Mas aí, vou lá, pinto ele primeiro. Aí as cores que eu fui escolher, eu vou usando de referência pra escolher o resto. Claro que não adiantou de muita coisa, porque quando eu tava pintando, né, a bucha, eu acabei pintando ela com a leg verde, sendo que ela também tem o cabelo verde, então ela ficou com verde demais, e ela ainda estava do lado de um coração verde, e, né, aí foi um esforço pra poder ela não ficar muito apagada no desenho. Foi uma luta. Acho que no tempo que mais deu destaque nela foi o tom de pele. Que, né, isso aí também é outra coisa que eu vou ter que explicar por causa da pintura. Né, porque os 4 são representações de mim e os 4 estão com tons de pele diferentes. E a minha explicação só é uma. Dependendo da época do ano e de quanto sol eu tomo, eu tô de uma cor.
Acho que isso não tem como no Brasil para todos os lados, tem até aquela piada interna que você tem que ter 4 tons de base, porque dependendo da época do ano, do quanto você tomou sol e da roupa que você tá usando, você vai ter que usar um tipo de base, com um tom específico para você não parecer, bem, morta, amarelada, manchada, etc. com a sua roupa e com o ambiente que não tem agora no ano. Né? Eu não sou muito no entendido da base, mas eu gostei muito da ideia de fazer isso, tanto para que eles não ficassem com o mesmo tom de pele e que ia ficar um pouquinho mais apagado por causa das roupas. Né? Eu já tinha feito isso antes em outro desenho que eu tinha postado lá no Instagram com os 4, que também foi feito com a aquarela da Pentel. Eles estavam com tons de pele levemente diferentes. Na foto não dá pra ver muito, porque, né, a aquarela da Pentel clareou e, portanto, a diferença de tonalidade basicamente morreu. E não dá pra perceber muito, até no desenho não tem, presencialmente não dá pra ver muita diferença. Mas como eu já tinha terminado, eu não mexi mais no desenho, mas pelo menos aqui eu consegui fazer com que os tons de pele ficassem bem diferentes. E basicamente hoje em dia, né, eu tô nas... Ai, quase que eu derrubo algo aqui. Bem, hoje em dia eu estou mais na skin da SD, né, eu tô bem clara comparado aos anos anteriores. E eu pretendo ficar no tem que nem a Pan até pelo menos no final do ano, eu tenho tomando um pouquinho de sol de manhã. Bem, acho que agora eu posso falar um pouco sobre a aquarela da Pentel, porque é engraçado o quanto minha opinião sobre ela mudou conforme os anos passaram. Bem, primeiramente eu achei ela maravilhosa, porque tipo assim, era a primeira aquarela com muitas cores que eu estava tendo, e foi um presente do meu pai, né? Não tinha como não gostar da aquarela. Só que aí, né, como eu não tinha exatamente papel que absorvesse bem a aquarela, mesmo que o aglutinante da aquarela da Pentel, mesmo pra papel que não seja pra aquarela e não tenha acabamento para absorver muita água, ele seja bom pra não ter que deixar fixo o pigmento no papel, o papel que eu usava antes não ajudava muito e me estressava muito. Tanto, né, que hoje em dia eu não tenho com os papéis como desse sketchbook, que mesmo que ele fique bastante envergado, bem amassado, no caso não tem da água usada, o acabamento fica legal. Tipo assim, eu tenho quase certeza que a aquarela da Pentel foi a aquarela que eu mais usei nesse sketchbook. Porque, né, eu conseguia colocar a cor que eu queria e não esfarela. O ponto de não esfarelar é, assim, pra mim, o ponto ideal. Eu digo assim que se eu vou comprar de novo a aquarela da Pentel, e eu acho que eu vou, só que eu vou comprar uma caixa com mais cores. A minha, inclusive, é a caixa de 18 cores sem as metálicas. Que, né, eu sei que tem as 18 cores que vem com as metálicas substituindo 2 cores. Ou era metálicas, mais... Não tem mais as metálicas com as 18 cores. Agora aqui eu não lembro como era a formulação da caixa, mas aqui não tem as metálicas. Né, aqui eu ia usar ela de novo, pra ter, não tem num modelo pequenininho, pra poder levar pra pintar fora. Porque assim, ela é muito boa pra pintar fora se você usar ela como pastilha. Então assim, eu acho que a aquarela da Pentel, ela começou a funcionar muito melhor depois que, com o tempo, o aglutinante e o pigmento começaram a ter mais ligação, quando ela começou a ficar muito tempo não tem seca como pastilha. Antes, quando ela vinha em tubo, era muito difícil, não tem a aquarela ter os efeitos que ela tem agora. Porque, né, ela vinha em tubo, tem aquele processo, não tem de material, de mistura homogênica. Não tem que ficar parado por muito tempo, separa os materiais, e isso acontece muito com aquarela, não só escolar, profissional também. E, inclusive, em aquarela não tem que ter mais de um pigmento, os pigmentos também separa. Né? E acontecia muito isso, inclusive eu vi vários vídeos das pessoas pegando tem papel pra poder tirar a gosma que saía da aquarela da Pentel. E, né, gente, vocês estavam jogando fora material. Era o aglutinante da aquarela de vocês. Vocês não deviam ter jogado fora, vocês deviam ter misturado. Depois a aquarela esfarela até em papel de aquarela e vocês não sabem o porquê.
Mas né, indignação à parte. Hoje em dia a aquarela está muito boa de usar. E a minha tá quase acabando. Eu tenho 3 cores que estão quase acabando. E tipo assim, são as cores que pra mim são mais essenciais, que são os vermelhos. Que né, na Pentel só vem 2. A Pentel vem um ponto positivo de vir 4 azuis, mas só veio 2 vermelhos. O que não tem triste. Tanto que assim, né? Inclusive são os que tem, apesar de ter uma cor bonita, são os que pigmentam menos em questão de poder misturar. Porque, a exemplo, os amarelos, eu não coloco muito pigmento deles e ele já faz uma boa mistura. Mas na hora que eu tenho que misturar para fazer roxo, laranja, leva muito dos vermelhos. Então fez com que eles gastassem mais. Aí deixando a aquarela de lado, vamos falar da finalização com lápis de cor. Eu decidi fazer a finalização com lápis de cor justamente no tempo que, se eu fizesse com caneta, eu ia me estressar mais. E eu tava tentando finalizar um sketchbook, caderno de rascunhos. Então, eu ia fazer da forma mais rascunhada possível com lápis de cor, com experimentação. E eu fui fazendo. Eu fui reforçando, tem as áreas que eu não achei que ficou tão bom o tom com a aquarela. E fui pintando com lápis de cor, fui fazendo mistura, fui fazendo camadas, até chegar nos tons que eu queria mesmo. A única coisa que eu não gostei muito no desenho, no geral, foi a minha caligrafia e o jeito como os textos ficaram nos corações. É a única coisa. Eu devia ter contornado as palavras quando ainda estava na mesa de luz. Sim, eu deveria. Eu não fiz. Burrice minha. E assim, como no geral, eu gostei muito do resultado final do desenho. E bem, como eu disse que a procrastinação me pegou no final de semana, pois bem, me chegou um pensamento de que eu tinha algo para fazer nessa semana, que era revisar todos os vídeos que eu lancei em agosto para ver como é que estavam as configurações, porque tinha alguns vídeos que estavam com os comentários desabilitados. Aí eu decidi que eu ia fazer isso em todos os vídeos que eu lancei em 2025. Então eu passei o domingo simplesmente revisando isso. E eu ainda não terminei. Inclusive eu vou terminar depois de lançar o vídeo. E eu vi que tem muitos dos meus vídeos que não estão com as configurações completas. E isso provavelmente, ou com certeza, está atrapalhando na entrega dos meus vídeos. Então eu vou caçar meio de fazer isso antes do vídeo ir ao ar. É bem, né? De novo, né? Tirando as fitas. Olha, na hora de tirar as fitas, era realmente uma jornada. Eu caçava meio de tirar logo, não tirar a parte furada. Porque depois daí, né, não rasgava mais. Né? A assinatura. Se vocês estiverem conseguindo enxergar e ver que eu botei no link, que ainda é um desenho do mês passado. Porque normalmente eu coloco na assinatura a data de quando eu comecei os meus desenhos. Porque se eu for colocar no tempo de quando eu terminei os meus desenhos, eu basicamente não vou lembrar de quando foi que eu realmente comecei eles. Aí, né, mostrando a página que falta e que vai ser completada no próximo vídeo, na sexta-feira, que eu vou sim caçar de lançar na sexta. É tudo pelo vídeo de hoje. Espero vocês no próximo. Tchau!